Olá, seja bem-vindo ao nosso Café com Estratégia e Planejamento. Ainda que o café tenha que esperar mais um pouquinho, estratégia e planejamento é necessidade de agora, de hoje, é emergencial. Aliás, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo considerando que empresários e executivos que estão repensando o seu negócio o façam de maneira estratégica e o façam com a maior brevidade possível. Porque existe um processo de reacomodação, existe um processo que desafia todos a reaprendizagem, que não vai começar depois da crise, que não vai começar depois da quarentena. Ele já começou, ele já está em voga. Vamos considerar que nós já estamos ou sobre abalo direto ou sobre abalo indireto no segundo mês de decorrência da quarentena, né? E isso não deixa nenhuma operação impune, não deixa nenhuma carreira impune. Ok? Então, este é o chamamento. Qual é a forma mais prática de eu poder ser útil nessa minha reflexão com vocês? É tentar trazer ao ambiente da estratégia de planejamento o que antes da estratégia de planejamento surge. O que surge antes de definir uma estratégia ou um plano? É um entendimento do cenário. Para entender o cenário, como os mercados são muito diferentes, como cada mercado tem as suas características, as suas peculiaridades, eu acho que seria interessante nós tomarmos alguns exemplos que fazem parte da rotina de todos nós, para que nós possamos visitar, daí sim, os nossos mercados, os nossos cenários, as nossas carreiras de maneira mais pragmática, mais objetiva, mais pontual e mais útil, né? Vamos pegar, por exemplo, o Uber. Se você chamasse um Uber, primeiro, você chamaria um Uber com a mesma despreocupação que você chamaria um Uber antes do advento desta quarentena? Essa é a primeira pergunta. Agora imagine, se você chamar um Uber, eu não vou pegar só Uber, porque de repente alguém que usa ou opera Uber pode ficar bravo comigo. Vamos pegar qualquer transporte público comum, né? Um ônibus, um Uber ou um táxi, ou um carro de um amigo, uma carona. Se ele estivesse tossindo, ou se quem estivesse saindo do Uber ou do ônibus estivesse tossindo ou espirrando na hora que você fosse entrar nesse veículo, você entraria confortável? Ainda que estivesse com máscara? Se algum dos que estivessem consigo dentro desse veículo não estivesse usando máscara, você entraria com a mesma disposição e com a mesma segurança? A mesma coisa pode nos visitar, por exemplo, numa reunião de negócios. Se você entrasse numa sala para fechar um contrato bastante importante, mas as pessoas que lá estivessem não tivessem tomado os cuidados que você considera. Olha, não estou nem falando do colegiado, não estou falando nem todos. Eu estou falando de uma preocupação pessoal. O que você considera minimamente importante para se sentir seguro. É aí que eu quero chegar. O cenário está tão inconsistente ainda que o que um entende que é fundamental em relação ao que o outro entende que é fundamental tem medidas distintas. Será que as igrejas vão continuar transmitindo as suas missas, as suas reuniões, os seus cultos, os seus aconselhamentos à distância depois que esta crise ou quarentena se fragmentar ou se diluir? Hotelaria, você continuaria escolhendo um imóvel apenas por uma referência de custo-benefício ou facilidade de localização? Ou você, a partir de agora, gostaria de saber qual é o processo de higienização que este hotel, que este motel, ou que essa estrutura que vai acolher o seu ambiente de negócios, a sua convenção, a sua reunião executiva de vendas ou executiva de direção, tomaria como sendo minimamente razoável para fazer essa reunião com paz e poder aí prover estratégias e planos bem consistentes ou bem trabalhados. E-commerce. Quantas empresas até hoje utilizaram o ambiente de e-commerce como um puxado da operação principal, que era a operação física? Será que as lojas vão continuar sendo visitadas com a mesma intensidade? Será que o ambiente das redes sociais continuará? Porque hoje nós estamos saturando as redes sociais, né? Será que este ambiente das redes sociais continuarão bombando ou terão a mesma característica que hoje tem? Eu não estou dizendo se ela vai ser maior ou se ela vai ser menor, mas eu me pergunto o que nós vamos tomar de decisões de consumo
ou de decisões de relacionamento mais longevo, ou mais confiável, ou mais consistente a partir disto tudo? Eu gostaria de encerrar esta reflexão, que já visitou a hotelaria, que já visitou o ambiente Eu às vezes me pergunto, inclusive, sobre a questão logística da vida humana, da organização das cidades. Será que todos os negócios funcionarão como hoje funcionam, das 8 às 18 prioritariamente? Ou nós teremos uma reordenação por faixa etária, por horários, por deslocamentos, fragmentada? Eu não sei. E acho que aquele que afirmar, creio, nem acho mais, creio que aquele que afirmar alguma coisa muito categórica agora, corre o risco de estar enganado. Por isso, eu me pergunto, ou deixo aqui a elucubração para que você se pergunte a si mesmo. É hora de aguardar? Ou é hora de reaprender enquanto se aguarda? De colocar em prática alguns elementos que vão ajudar o seu cliente a maturar o que ele deseja a partir de você? Eu penso que a segunda equação é muito mais segura. Penso que aqueles que deixarem para depois podem não construir uma ponte que vai de agora para o depois, nem serem mais percebidos como aqueles que faziam aquilo que faziam. Por isso, eu volto à frase que fechou a minha reflexão anterior e penso que ela é quase um jargão, mas um jargão bastante útil, que diz o seguinte: sucesso é um momento em que a oportunidade encontra alguém preparado. Por isso, sugiro a você que reúna cabeças pensantes dentro do que você tem por perto de si. E se não tiver, contrate-as, e contrate-as rapidamente, para repensar e reequacionar estrategicamente o seu posicionamento de negócios. Se você não estiver reposicionado, se a sua carreira não se reposicionar, existe a possibilidade cruel de que quando as coisas voltem a uma ligeira normalidade, você não se encontre mais inserido em nenhuma delas. Por isso, reaprender é um processo que começa agora. Espero que essas reflexões tenham sido úteis para você. Sucesso!